E aí, Dani? Olá, boa noite. Rádio ABC News no ar e também aqui pela página do Facebook. Mais uma vez, voltando, na verdade, depois do grande debate que fizemos aí no dia 26/10 com os prefeituráveis de Diadema, a gente volta a fazer nossas entrevistas aqui na parte da tarde. Essa é um pouco diferente, um horário diferente, né, às 19 horas, já que o tema, né, a gente achou que valia a pena a gente discutir sobre o que aconteceu semana passada, né. Quero apresentar aqui os doutores, né, o Marlon Cardoso, né, o Cleiciano Balbino da Silva. Por que eu trouxe esses dois advogados hoje aqui para a gente bater um papo? Porque a gente está num momento agora de eleições municipais, das quais a gente está todo mundo muito apreensivo no que vai acontecer, todo mundo muito antenado para saber quem são os candidatos, não só de Diadema, mas a gente vai falar especificamente de Diadema, pelo ocorrido que aconteceu, o cancelamento do debate do UOL semana passada, no dia 5, que ia ser às 8h40 da noite, quando esses dois advogados aqui, né, junto com o seu cliente, né, o PSL, acharam que estava desfavorável o debate, que estava antidemocrático, o debate que foi promovido, organizado pela UOL, pela TVT, pela Rede Brasil Atual e o Diário do Grande ABC, né? Todo esse grupo, esses parceiros, começaram a fazer alguns debates aqui, não só na ABC, mas em outras cidades também. E aí a gente vai começar a contar a história, mas basicamente eu quero fazer essa abertura dizendo o quê? Que foi cancelado por motivos que a gente vai agora comentar, que na verdade os advogados vão explicar melhor, para não ter nenhum mal entendido, e para mostrar o quanto que a imprensa é importante nesse momento, né? Então tem que ser levado muito a sério tudo que vai se fazer. É um momento que o Brasil está assim, vivendo uma loucura nessa questão política, ninguém sabe quem votar, é todo mundo perdido, e o debate vem para quê? Para a gente mostrar quem são os candidatos, muitos desconhecidos, as propostas e ideias dele. Então tem que ser sempre numa coisa linear, uma coisa democrática, onde todos têm o direito a falar. O único direito, na verdade, e principalmente vindo do candidato, ele não ir. Ele não tem obrigação de ir no debate. Quem vai poder falar se ele foi errado ou não é o eleitor, é a população. Mas, enfim, a gente vai começar aqui esse bate-papo, mais do que uma entrevista, vai ser um bate-papo com Marlon Cardoso, advogado, e também o Cleiciano Balbino da Silva, e eu vou deixar aqui para que vocês se apresentem um pouco, para vocês podem falar melhor até o que aconteceu, para a gente começar a fazer esse bate-papo. Pode ser o Cleiciano ou o Marlon, fica à vontade, para a gente começar a mostrar o que aconteceu de fato. Pode começar pelo Marlon, sem problema. Boa noite, pessoal, boa noite, Elias. Agradecemos a oportunidade de estar aqui hoje no seu jornal, Grupo ABC News, podendo esclarecer aí um pouco sobre o ocorrido. Agradeço pelo convite, né, para a gente poder tratar desse assunto que envolve não só a vida do cidadão diademense, mas envolve também a democracia, né, que é hoje o nosso bem maior aqui do nosso país, né. Então agradeço pela participação aqui. É isso aí. Lembrando que quem foi que deu a decisão final foi a doutora Érica Diniz, né? A juíza Érica Diniz, na verdade. Você quer se apresentar também, Cleiciano Balbino? Boa noite, caros ouvintes, telespectadores. Sou Cleiciano, sou sócio fundador do escritório Balbino Cardoso, trabalho em conjunto com o Marlon. E a gente veio aqui para explicar de todo o ocorrido, né, que aconteceu na última quinta-feira, a respeito aí da medida liminar que a gente entrou aí a pedido do PSL de Diadema, em relação ao debate que foi promovido pelo grupo UOL e TVT. Marlon, pode começar. Grandes empresas de comunicação que estavam à frente, né? Enfim. Com certeza, né, Elias? O que nos chocou foi a organização, os preparativos que, em verdade, nós entendemos que não houve a contento, né? A legislação está aí para todo mundo ver.
é de conhecimento, ainda mais de um grande grupo, né, que com certeza tem um grande corpo jurídico, e infelizmente a gente se deparou com essa situação totalmente desfavorável, não só ao nosso cliente, mas como bem apontamos na nossa petição inicial, a todo o pleito, todo o processo eleitoral, né? Porque uma vez que não observadas as regras, não observada a lei vigente, fere de morte a lei, a Constituição, e ataca contra o próprio cidadão, né? Que se não está sendo desenvolvido nos limites da lei, acaba sendo prejudicado. Exatamente. E lembrando também que, apesar do PSL ter tomado a frente e feito o pedido da liminar, né? Todos os candidatos foram de acordo. Ele ligou, teve esse momento de ligar para os candidatos? Diretamente não. Foi mais lá na hora, né? Lá na hora, os candidatos, eles observaram, né? Eu acho que de todos ali, só tinha um candidato, que é o do PT, que estava contente com a forma como estava sendo conduzida a realização do evento. E ali na hora, quando nós apresentamos a medida liminar, que o grupo TVT estava se recusando ali a cumprir, né? Eles falaram que não, que a gente cumpriu e tal, mas eles estavam meio indesejosos de seguir. Então ali os candidatos se juntaram e disseram não, não para a realização. Não o formato do debate, que era o seguinte: o formato eles colocaram no grupo A e grupo B, né? E colocaram através de uma pesquisa do ABC Dados que aqueles candidatos que estavam na frente, não sei se eles fizeram proposital, né? Pode explicar um pouco isso? Eles chegaram a declarar que foi proposital por conta da pesquisa? Sim. Na verdade, aqui, o que a gente tem, né? Por que foi tão antidemocrática a forma como foi realizada o debate? A lei diz, através da resolução do TSE, que para você organizar um debate, um grupo de mídia organizar um debate, você precisa chamar os candidatos, né, e apresentar as regras com antecedência. Feito isso, e tendo a aprovação de 2/3, que é a maioria composta aí dos candidatos, você tendo a aprovação de 2/3 dos candidatos, você pode realizar com aquela determinada regra. O que acontece é que a TVT, o UOL, o Diário do Grande ABC, esse grupo todo, organizou o debate com base na pesquisa. Uma pesquisa... Quem estava na frente. E a pesquisa foi realizada por eles mesmos. Né? Então, mas lá diz, a princípio, que foi pelo aquele ABC Dados, uma pesquisa de 20 dias atrás. Do dia 19. Dia 19, né? Isso. Hoje tem mais dias. E né? aí o que acontece? O que eles fizeram? Pegaram ali os mais bem pontuados, né, e colocaram no primeiro bloco. Seria das 8h40. Que é o melhor horário. O horário nobre ali da... Mas não por isso, né? Por conta de ter separado já é um grande erro. É porque não foi feito de forma isonômica, foi com base na pesquisa realizada por eles mesmos, né? E aí ficaria o quê? Um bloco dos candidatos teoricamente mais bem posicionados na própria pesquisa deles, e o segundo bloco viria com os demais candidatos, que só iria começar às 10 da noite. Então, no primeiro bloco, você ia ter, segundo a pesquisa dele, você ia ter o Felipe, você ia ter o Yoshio, o Lacerda e o senhor Taka Yamauchi, né? E no segundo bloco, você ia ter Marcos Michels, Rafaela Buani, Gisele Duarte, o Johnny Rich e o arquiteto Davi. Esses que iriam se apresentar no segundo bloco não poderiam fazer pergunta àqueles que iam se apresentar no primeiro bloco. Então, se eu tenho aqui o Johnny, ele quer fazer uma pergunta para o Felipe do PT? Não podia. Não ia poder. Não ia estar no mesmo bloco. Já começa o erro aí. Então. Não ia estar no mesmo bloco. Então, como é que faz? Né? E aí você vê, se você tem aqui a segregação, né, da forma com que foi feita, não foi acordado entre os partidos. E outra coisa, disseram, não, olha, vocês já sabiam das regras. Não sabíamos. PSL, Diadema... Um ponto muito importante, a questão da informação, como chegou a informação da regra, né? No dia do ocorrido, eu acredito que estávamos nos nossos afazeres ali no escritório, e o Johnny nos ligou por volta das 3 horas da tarde, 15 horas, 14 horas, e nos repassou o e-mail, olha,
tá aqui, eu acredito que essa regra seja injusta, vou pedir vocês, como é o nosso corpo jurídico, se manifestar, o que vocês acham? E na hora a gente se debruçou ali sobre as regras, sobre a legislação, e eu e o Marlon conversamos, olha, acreditamos que não está justo. Já tivemos ali a observância do princípio da isonomia, a gente falou, o debate não está isonômico. A partir do momento que eu, por base de uma pesquisa, segrego determinados candidatos no primeiro turno ali, no horário nobre, e outros eu segrego no horário menos nobre, com o pessoal que tem menos pontuação, praticamente na nossa posição, e foi isso que a gente externamos na nossa petição, eu induzo o cidadão a erro, porque aquele suposto candidato que não é conhecido, que está ali com 1% de intenção de voto, 2%, eu vou colocar ele no mesmo grupinho ali, que tem 1, 2%, então uma menor quantidade de pessoas vão visualizar as propostas, vão ter contato com a proposta desse candidato. E logo de primeira, eu e o Marlon falou, olha, vamos entrar com a liminar. Qual foi esse tempo de que vocês decidiram e até o momento que a juíza decidiu também? Como nós tivemos ciência no dia do debate, dia às 5, 15 horas... Foi rápido, né? Inclusive a gente... Não foi rápido? Foi assim... Foi um susto, né, Elias? A gente falou, pô, tudo bem, mas a gente vai ter que impetrar um pedido liminar agora. Então, tudo bem. Então, tanto que a gente fez a seguinte movimentação, enquanto a gente discutiu ali rápido, enquanto um estava, porque o nosso escritório é em São Bernardo, né, enquanto um estava digitando, o Marlon estava digitando ali a petição, estava elaborando a petição, peguei o veículo lá do escritório, já fiquei de pronto no cartório para conseguir despachar com a juíza, porque assim, se a gente demorasse, a gente ia perder o objeto. Porque ia acontecer o debate justamente e não ia... foi uma das questões que mais deixou a gente resignado, porque se houvesse mandado as regras para a gente com antecedência, como disse certo candidato aí, olha, recebi uma semana antes, nós teríamos questionado o grupo antes da organização antes, e tínhamos entrado com um pedido judicial antes. Ou não. Ou talvez a gente teria conversado com a emissora e se eles se mostrassem com intenção de resolver extrajudicialmente, não tinha por que você ter feito uma medida de urgência assim, de última hora. Até porque judicializar a democracia não é bom, né? A gente ter que vir com a autoridade de cima para baixo. Mas é muito necessário, mas você também não pode segregar. Com uma ordem judicial na mão, eles não queriam fazer, eles não queriam cumprir, imagina se a gente fosse lá para conversar. O nosso cliente, né, o Johnny já tinha nos mandado e-mails trocados, WhatsApps trocados, e falou, olha, o pessoal está resistente, falou que as regras deles estão condizentes com a legislação, cita até um suposto artigo, e a gente falou, não, esse artigo nem tem nada a ver com essa questão. Tanto que a gente falou, ó, com a negativa, então a única saída, sempre como última saída, é judicializar. Enquanto o Marlon fazia a petição, eu me direcionei aqui o cartório responsável, cidade de Diadema, para despachar direto com a juíza. Agora a gente fica bastante, assim, é estranho, né, quando a gente se depara numa situação dessa. Porque, por exemplo, eu assisti outros debates que eles fizeram, se eu não me engano, eles começaram a fazer por Guarulhos. Sim. E eu assisti o debate lá e teve essa divisão, né? Então, assim, lá eles aceitaram tranquilamente, então tudo bem, mas é um erro, porque na lei fala que não pode separar, a não ser que os candidatos sejam avisados anteriormente e concordem. Isso. O que não aconteceu aqui, né? O que acontece, Elias, é uma máxima que a gente aprende lá na faculdade. Parece, né? Que eles lá nos primeiros anos da faculdade, os professores geralmente falam, olha, o direito não socorre aquele que dorme. E na prática é o que acontece de verdade. Se a gente se depara com a injustiça e você de nenhuma maneira fica inerte, né? Se você fica inerte, aponta essa injustiça, essa ilegalidade para o judiciário não tem como se manifestar. Você tem que provocar, então, né? Mesmo a regra deles estando fora da lei, em desacordo com a lei, ninguém pediu, se nenhuma das outras cidades tiveram a iniciativa que todos, e nessa hora a gente tem que saudar todos os candidatos de Diadema, todos apontaram essa ilegalidade e juntamente se negaram a participar de um debate que estava legal. E nessa oportunidade eu gostaria até de parabenizar aqui o Grupo ABC News, porque uma semana antes vocês promoveram um debate.
Dia 26 do E esse 11. debate, pelo que eu Do 10. acompanhei, esse sim foi de forma linear, com a participação de todos os candidatos, dividido em blocos, onde todos os candidatos podiam interpelar e responder questões aí, um de frente com o outro, e parabenizar o grupo, porque E é a dessa gente- forma que a gente entende que deve ser feito um debate e privilegia a candidatura de todos, né? E consequentemente, o cidadão é privilegiado também. E foi assim, foi um momento ímpar, né? Onde você viu ali, a gente que estava lá, né? Pôde ver, né? Com nossos próprios olhos a união, né? A união de todos ali em prol da democracia mesmo. Ninguém querendo levar vantagem. Todos são concorrentes, mas todos estavam de acordo, Inclusive, que podiam perder um Inclusive candidatos que estavam no primeiro bloco. Porque, de início, como a gente viu essa preferência por alguns e essa exclusão de outros aí para o segundo horário, nós estávamos com a medida, mas ao chegar lá, eu até conversei com o Marlon, falei, olha, eu acredito que os candidatos que estão no primeiro horário, nesse horário nobre, dificilmente vão querer entrar nessa peleja, nessa demanda aqui e abraçar a nossa causa, porque eles estão no melhor horário. Não tinha porquê, né? Eles vão se autopromover e simplesmente problema daquele que ficou para o segundo horário. E querendo ou não, são os que estão na frente das pesquisas, que eles tal pesquisa. Fora um candidato que ele nem sequer foi, nem sequer apareceu, né? Depois apareceu um vídeo dele no estacionamento, né? Ele não foi lá conversar, não mandou equipe, não mandou representante. Os outros abraçaram a causa, realmente entenderam que era uma medida injusta, né? A divisão em grupos e abraçaram a nossa causa. Realmente falaram, não vou participar, porque realmente, como vocês conseguiram provar judicialmente aí, a forma que foi organizado não privilegia, vai deixar outro ou um outro candidato aí preterido frente ao público, então nós não iremos participar. Foi uma das regras que a gente seguiu, foi o contrário do que a lei manda, né? Primeiro porque a gente teve bastante dificuldade de colocar todos lá. Teve a ausência de um, que foi o Ricardo Oshê, o candidato, mas teve alguns que questionaram a questão da representatividade. Eu falei, desculpa, mas eu não vou tirar ninguém. O convite foi feito para todos, eu quero fazer democraticamente, de fato, né? Pode ser até redundante, mas eu falei justamente assim, não vou tirar ninguém. Se o seu candidato não quiser ir, tem o direito de não ir, mas eu não vou tirar quem não tem representatividade. Da mesma forma, quem não tem pelo menos 5 representantes no Congresso, né, você não é obrigado a convidar para o debate também. Mas você é dono do teu jornal. Se você quiser convidar, você convida. Eu acho que é o mais justo. Não é proibido você momento convidar, né? E ele também não é proibido de recusar. Lógico, pode não ir. E claro agora, você pode falar. Quase 100%, por quê? Justamente por isso. Eu poderia falar, pô, o cara tá ali em tal lugar, é o mais estrela nesse momento, se eu não chamar, não vai dar ibope, não vai dar audiência, mas eu não estava preocupado com isso. Estava preocupado em que todos estivessem lá, independente das suas posições em pesquisa e enfim, para que se fosse feito o debate com todos. E consegui. Foi difícil, mas a gente conseguiu. Colocamos o debate no ar. E ficou muito bem feito. Eu assisti o debate. A proposta em si a gente conseguiu colocar no ar, que era que os candidatos ficassem mais conhecidos, muitos ficaram conhecidos depois do debate, e que eles pudessem colocar, explanar suas ideias, suas propostas. E é justamente cumprir a missão do jornalista. Do jornalismo. Que é trazer informação. Porque geralmente você pega o critério usado pelo outro grupo, né? Vamos privilegiar aqueles que estão melhores colocados nas pesquisas. Às vezes a mudança vai vir pelo aquele que tem 1%. Por que ele tem 1%? Porque às vezes ele não tem tantos recursos, o partido lá em cima não liberou tantos recursos para ele fazer propaganda, para ele... E quantos candidatos já tiveram 3%, 2% e acabaram ganhando uma eleição? O João Dória é exemplo, né? Na última eleição de São Paulo. Ele saiu com 3%, depois foi vitorioso. Primeiro turno. PSL, né? Ele era aquele, olha, ele tem 6% de intenção de voto. Você já começa errado tem também. Tem 3% de intenção de voto ali, você induzindo a população a dizer que, olha, se você... quem não ouviu isso do Bolsonaro com o PSL na última eleição? Olha, ele tem 3% de votos, se você votar nele, você vai perder o seu voto, porque é nulo. Quem vai para o segundo turno é candidato A e candidato B. Você tem que votar naquele que está melhor colocado na pesquisa. E justamente a publicidade que ele conseguiu reverteu o jogo, né? Ele tinha 3% e no final foi ele que foi eleito. Aquela cultura de dizer, não vou jogar meu voto fora, né? Agora, para que a lei faz isso, né?
vamos colocar uma regra para que o cara tem que ter 5 representantes. Pô, já está sendo antidemocrática a própria lei, a própria regra, a resolução no caso, né? Pô, se o cara que se colocou candidato, todo mundo tem direito a ser candidato, por que não pode ir no debate? Então, Agora, nesse momento, o jornal talvez pode entrar e falar, a pesquisa saiu, não quero chamar 4, 5. Elias, sendo que eles falam de como você o que não pode, na verdade. É obrigatoriedade, né? Obrigatoriamente você tem que chamar os que têm representatividade. A lei, ela não te proíbe de não convidar. Ela não te proíbe. Acabou de falar isso. Mas para que coloca também, né? É para confundir, né? Então, porque também eu sei que, por exemplo, de certa forma, para o grupo de mídia que está desenvolvendo o debate também é difícil. Às vezes você tem uma eleição com 15, 16 candidatos com aqueles que não têm... E aqui, sem ser apartidário, mas sendo apartidário, na verdade, você vê que essa questão que o senhor coloca, Elias, muitas vezes é o seguinte, a lei nunca... Nada é feito sem interesse, né? Então, às vezes, aquele que não é do meio político, aquele que representa o novo, aquele que não tem representatividade, muitas vezes é quem vai trazer a mudança que a população bem quer, né? Então, não é interessante que esse tenha a mesma visibilidade, que esse tenha o mesmo apoio, que esse esteja sempre no horário bom, porque ele vai trazer o novo, ele vai trazer interpelações que aquele cara da velha política, os grandes caciques, não querem ter no meio. E haja vista aí o que está acontecendo em São Paulo, né? Revelando aqui que o meu voto, o candidato que a gente advoga para ele e o que a gente apoia, aparece aí com a pontuação baixa nas pesquisas, mas é ele que traz o novo. Ele está vindo com uma proposta nova aqui pela cidade, e isso incomoda os da velha política, o que já está aí buscando segunda, terceira eleição. Quarta até, né? Quarta reeleição aí. Né? Às vezes acontece, assim, ia falar do Arthur Duval lá, né? Ele é o cara louco hoje lá, que tá atacando para todo lado, tá falando das mazelas que os da velha política aí não querem falar, não querem comentar. E aí ele vai lá, faz todo o barulho, aí as emissoras derrubaram todos os debates, eu acho que por conta disso também, né? Porque todos têm o seu candidato, e aí interfere mais uma vez a imprensa, então assim... Até quando o Johnny falou que não vai deixar que a imprensa seja antidemocrática no momento desse, né? Então, assim, se a juíza, né, colocou no despacho dela que estava ilegal, ainda colocou sugestão, mas segue o debate, né? Desde que se faça da forma correta, o sorteio na hora ou linear. Então, aí eu queria que você falasse um pouco dessa situação, porque ela fala que pode fazer o sorteio. Isso. E também, ou se faça linear, se não, sorteio. O que aconteceu? Quando chegamos até a emissora, nós apresentamos... a gente apresentou a medida, a decisão favorável ao corpo jurídico da TVT, né? Nesse momento, eles ficaram meio incrédulos, mas já sabiam aí, mais ou menos, que já tinha decisão, porque já tinha sido comunicado verbalmente, né? E o que a gente sugeriu? Olha... Já que porque o que a gente queria também, né? Nós queríamos que não fosse separado em grupos, mas que fossem, lá tinha aqueles totens, né? Onde a pessoa se aproxima ali para falar no microfone, e a gente sugeriu o quê? Que fosse os 10, um do lado do outro. O que eles falaram? Não, isso não dá para fazer por causa do Covid. O que a juíza determina aqui na decisão? Né? Ela fala o quê? Na impossibilidade de fazer assim, né? Que não se faça. Mas o que a gente queria fazer? Nós queríamos o quê? Fazer dois palanques, dois totens ali. Um fala, né? Ficam os dois aparecendo, como foi no debate do grupo ABC News, né? Teve um momento que tinha um... Eu achei engraçado, Elias, que assim, com todo respeito ao seu jornal, mas eu acho que a sua estrutura é menor do que a deles, né? Porra! o que a gente viu lá de estrutura, né? Era 5, 6 câmeras gigantes. E a gente falou, olha, coloca 2 candidatos ali para falar. Na hora que um fala, o outro responde e tal, acabou a tréplica ali, vai embora, sobem outros 2, que vão ser os debatedores. E eles disseram que não era possível fazer isso porque ia fugir ao roteiro, que eles tinham planejado lá um roteiro e que ia fugir ao roteiro. Mas eu fico pensando, né, quem faz o roteiro de um debate deve ser o próprio debatedor, né?
Ele que vai conversar ali, ele que vai debater. Porque a proposta que a gente apresentou para eles, né? Quanto a liminar, eu até gostaria de abrir aqui e ler aqui o finalzinho do dispositivo, né? O dispositivo dizia assim, da liminar. Diante disto, concedo em parte a liminar almejada, para que o debate de hoje seja realizado num único grupo, sem divisões. Ou, em caso de inviabilidade, que os grupos sejam formados mediante sorteio e não de acordo com sua colocação em pesquisa eleitoral. E chegando lá, eu e o Marlon falou, olha, a primeira parte no dispositivo, que é a primeira ordem, é para fazer em grupo, num único fazer grupo, todo mundo, de forma linear. Isso. E aí, tanto a diretoria quanto o corpo jurídico deles já estavam blindados, né? Olha, nós vamos fazer o sorteio, nós não vamos fazer de forma linear porque há impossibilidade técnica. E lá na hora nós conversamos com o pessoal responsável, falei, gente, mas não tem possibilidade técnica, porque como o Marlon falou, o Johnny falou ontem na live dele, se quem faz com 5 tinha câmera para 5 candidatos, então também dava ali só para 2, inclusive como foi feito os debates lá na cidade de São Paulo, né? Quem assistiu ontem, o debate que outra emissora produziu aí para os candidatos de São Paulo, tinha 2 totens, para quem estava perguntando, para quem estava respondendo, e o terceiro era utilizado aí pelo mediador. Então, ali tinha viabilidade técnica, nós constatamos que tinha viabilidade técnica. Infelizmente, teve um apego ali dos responsáveis, do corpo jurídico, a questão da segunda opção, né? E na hora a gente falou, olha, mas é a segunda opção. Estão dizendo que não tem viabilidade técnica, nós estamos provando aqui que tem. Então, se essa é a primeira opção que a juíza deu, então nós exigimos que seja essa a opção primeiro. E aí eles se apegaram, não tem viabilidade técnica, não vamos fazer se não for do nosso jeito. Na verdade, eu até senti ali, por parte dos organizadores, uma pressão econômica, né? Um privilégio que eles estavam na situação. Então, como eu sou responsável, estou dizendo que não tem viabilidade técnica, vai ser assim, se não for assim, não iremos fazer. Então, os candidatos formaram uma frente, falando, tudo bem, já que vocês não irão fazer se não for desse jeito, então nós não iremos participar se não for da forma linear, da forma que era a primeira ordem do dispositivo da sentença. E assim, o que eu achei interessante foi por que não? Né? Por que não dá para fazer? Por que tem que separar em grupos? Né? A primeira separação deles foi do mais bem colocado nas pesquisas para os menos colocados. Aí depois, vamos sortear então, porque era a segunda opção que a doutora Érica ofereceu, né? E aí eles se apegaram a isso, não queriam ouvir a nossa ideia de, olha, vamos colocar 2 pessoas, né, para debater ao mesmo tempo ali, um de frente para o outro, que aí fica linear, um fala ali, o outro responde e ok. Não quiseram, não entendi também por quê, porque a viabilidade técnica era evidente que existia viabilidade técnica, só que assim... Tinha equipamento. Tinha equipamento, tinha tudo. Uns 20 tinha lá. De higiene para as prevenções do Covid. Tinha tudo, né? Tinha Só faltou a boa vontade, na verdade. Eu quero ler aqui a nota do Ronaldo Lacerda, que teve 2 candidatos que assim se posicionaram de que o debate deveria acontecer. Né? Que teve uma que até disse que recebeu antes. Então, por exemplo, o Ronaldo Lacerda ele disse o seguinte: no debate do Diadema News, já peguei a nota errada aqui. Ai, nossa, peguei. Mas enfim, deixa eu ler aqui a da Rafaela, então. A Rafaela do PSOL, a gente pediu para ela mandar uma nota, né? Ela falou o seguinte: na noite do dia 5 de novembro de 2020, estava marcado o debate eleitoral com os candidatos à prefeitura de Diadema, nas dependências do campo de Santo André, com transmissão pela TVT, Rádio Brasil Atual e UOL, em parceria com o Diário do Grande ABC. Sabemos que continuamos diante de uma grave pandemia da Covid-19, que infelizmente ainda não foi vencida e que reflete nossas ações de campanha, visto que prezamos pela preservação das vidas acima de tudo, mas é necessário deixar claro que, desde o início, algumas informações sobre o formato do debate, os participantes confirmados, dentre outras informações, foram a nós negligenciados. Bom, então ela já está falando que foi negligenciado. O formato ideal de um debate é de ter os postulantes com condições isonômicas, de
exposição e tempo, de forma a expor suas propostas em pé de igualdade. Entretanto, mediante a dificuldade de contemplar o modelo em que todos estivessem em mesmo bloco, julgamos que a divisão feita através de um sorteio realizado de forma justa, apesar de não ser a solução ideal, seria a solução possível para que o debate fosse realizado, uma vez que a pior solução seria privar o munícipe eleitor de Diadema de conhecer as propostas dos postulantes, a prefeitura da cidade. Infelizmente, a decisão da maioria dos candidatos foi justamente nesse sentido. Nós, do PSOL de Diadema, representados por nossa candidata Rafaela Boani, lamentamos as piores das decisões, que foi justamente cancelar a oportunidade de comparação dos diademenses entre biografias e propostas dos postulantes ao Executivo Municipal da cidade de Diadema. De forma, perdemos todos. Então, ela defendeu que poderia ter feito um sorteio e ser dividido em blocos. Ela tá apoiando a segunda opção. Que era ficar em blocos mesmo assim. Que era ficar em blocos, pra mas... manter o formato deles e também o discurso, não, mas o roteiro da jornalista, né? Isso, seria o que ela está concordando é com a segunda opção que a magistrada nos ofereceu. O que por decisão dos candidatos, acharam inviável, né? Até porque quem ficaria em blocos, alguns iriam só começar a falar depois das 10 da noite, né? Na hora que não tivesse mais ninguém assistindo. E ela estava no segundo bloco, né? Na primeira opção ela estava no segundo bloco, mas pelo que eu entendi, eles estão defendendo que ela fosse realizado o sorteio, né? E aí não importa a posição, porque teria sido sorteado. Elias, quanto à posição aí tomada a respeito das prevenções do Covid... Posso fazer a cheia do Ronaldo aqui? Pode sim, depois eu faço o comentário. A nota que ele passou foi o seguinte, espero que eu esteja lendo certo agora, isso. Ronaldo Lacerda manda a nota dele o seguinte: lamentável que alguns candidatos tenham fugido. Acho que ele está dizendo do Felipe, né? Que foi o único que não compareceu lá. Depois eu só vi o vídeo dele no estacionamento, né? Eu não vi ninguém da equipe dele. Além dos outros 3 que foram privados por conta da representatividade, isso não é fujão, eles não estavam lá. E outros tumultuado um debate que seria a chance da população conhecer as propostas de cada candidatura para Diadema. Então, um fugiu e teve o tumulto, na opinião dele. Mas que ele queria debater, que ele estava lá preparado para poder fazer um debate, e seja o grupo A ou o grupo B, se tivesse um outro sorteio, ele estaria lá como um bom republicano que ele disse que estava lá para levar as propostas dele e estava preparado como está. Eu lembro da posição dele lá junto aos demais, que foi a de cancelamento do debate, né? A nota dele, eu não sei se está condizendo com a postura que a gente viu. Não, tanto é porque assim, eu tava lá em pé e o que eu vi foi ele concordando. Ele aceitou pela maioria. Na verdade, também ele aceitou pela maioria, que é democrático também. Ó, se ninguém for, quer dizer, como que ele vai fazer um debate sozinho ou com 2, 3? Não, são 13, vamos todos fazer. Mas a maioria não quis, então ele foi. Então, assim, teve o tumulto na opinião dele e outros fugiram. Né? Outro, né, fugiu. Então, esses dois foram um pouco de encontro na nota do que o restante dos outros candidatos que optaram por não fazer o debate se não fosse uma coisa feita democraticamente. Lá a postura da Rafaela, né, Boani, a postura dela lá foi de resistência mesmo, mas a do Ronaldo que eu vi foi de estar junto com os demais, a maioria que não os demais candidatos, né? O que faz parte do jogo, cada um entende de uma forma e se expõe. Mesmo diante da posição democrática, né? Nós em nenhum momento defendemos a ditadura da maioria, né? Ninguém impôs que ninguém participasse, ninguém boicotou o sistema. Simplesmente alguns candidatos conversaram entre si e acharam injusto deixar um ou outro candidato para falar só um pouquinho num segundo grupo, no segundo horário. Então, os que se posicionaram no sentido de, olha, não vou participar, foi de uma forma bem à vontade mesmo. A gente acompanhou todo o processo, ninguém impôs, nem mesmo essa questão de, olha, nós somos a maioria, nós estamos votando por não participar, então você, consequentemente, tem que seguir a maré. Tanto que a produção até falou, se tiver uns 2, 3 aí que queiram participar do debate, nós iremos fazer. E o pessoal falou, não, tudo bem, pode fazer. Eu ouvi dizer até, jornalista tem informação, né? Que teve lá produtor que falou assim, quem é Diadema na ordem do dia, né? Então, assim, não sei se é verdade. Agora, assim, chegou isso pra gente, assim, e Diadema realmente, a gente tem esse preconceito nas outras cidades, enfim, não pelas outras cidades, claro, mas assim, no entorno as pessoas sempre veem Diadema com maus olhos, então eu não duvido que tenha falado isso, mas também não estou confirmando.
O Gesiel também mandou uma nota que a gente publicou na matéria, não houve tempo de colocar do Ronaldo e da Rafaela, porque a matéria já tinha publicado, ele também fala, em virtude de uma decisão judicial proferida no dia de hoje, que determinou a alteração do formato do debate, o que não pode ser atendido pela organizadora, os candidatos que estiveram presentes decidiram não realizar o debate, uma vez que o formato imposto pela organização, quer dizer, ele também confirma que foi imposto, eles não queriam fazer uma coisa linear, e nem sugestão que foi dada lá no dia, de coloca 2 púlpitos, cada um vai para lá, então começa a se ter muitas dúvidas com relação ao debate, que foi direcionado ou não. A gente sabe que a TVT é do PT, sempre financiou, então assim, é isso que tem que tomar muito cuidado, porque assim, se hoje eu tivesse uma bandeira que eu defendia, eu ia pensar 2 vezes antes de fazer um debate, do qual não chamasse todos os candidatos e falasse assim, a gente tem a nossa bandeira, é PT, beleza, mas vamos fazer um debate aqui, bem claro para todos, dentro de uma reunião que eu fiz aqui, o Marlon teve aqui, acho que teve até 2 assessores, né, de vocês, a gente fez, e conversamos aqui, vamos fazer assim um debate assim, todo mundo saiu concordando com tudo. Então, assim, aí teve a Rede Brasil Atual também, que tem uma tendência lá à esquerda, então, assim, esse tipo de coisa tem que tomar muito cuidado. Quem sou eu para ficar aqui dando lição de moral para jornalista aí, imprensa que já tem anos, eu tenho uma estrutura pequena, mas eu fiz uma coisa para ser democrático, que não beneficiei, quando falaram que iam tirar, me questionaram a questão da pandemia, não vai ter espaço para todo mundo, eu falei, vai ter álcool gel, vai ter tudo que vocês preferem e muitas coisas que vocês não levam para a rua, na hora de fazer a campanha. Eu falei, eu pego umas 2, 3 fotos e te mando aí, para você ver como é que você estava na rua. Aí depois... porque são 13 candidatos, não vai ter tempo hábil o suficiente, né, para se fazer um debate. Eu falei, eu não me coloquei a candidato a prefeito. Quem se colocou vai ser convidado. E a última foi representatividade. Eu falei, não leva seu candidato, quem quiser vir vai vir. Então assim, eu bati de frente com um cara que não queria vir. Eu falei, vou fazer assim, se vir 4, 5, aí sim eu posso falar. Porque eu dei espaço e liberdade, direito para todos virem em pé de igualdade. Então eu falei, se vir 3, 4 candidatos, eu vou fazer. Elias, e é importante destacar isso, né? A gente teve aqui, eu lembro, a gente participou aqui da composição das regras em nome do PSL, e quando estivemos aqui, a gente viu que estava sendo planejado o debate de forma isonômica, respeitando o artigo 5º da Constituição, respeitando a resolução 23.191 do TSE. Então, assim, não nos impomos a nada. E tanto que o debate foi um sucesso, né, digno aí de grandes jornais. Audiência, né? Boa, agradeço a população de Diadema. Então, digno aí de grandes mídias, né? Só que, qual que é a fama da imprensa? Infelizmente, né? É uma fama de estar sempre tendenciosa ao lado, né? Estamos mal falados. Um fato muito engraçado é que surgiram 2 comentários depois da decisão, né? O primeiro é que nós alteramos as regras do debate. E o segundo é que não é louvável levar essas situações para a justiça. E quanto à primeira imposição é que nós alteramos as regras, nós não alteramos regra alguma do debate. Simplesmente nós fizemos uma proposta onde todos os candidatos tinham acessos a interpelar e a responder questões uns dos outros de maneira isonômica. A gente não alterou nenhuma regra do debate. Pelo contrário, a gente apresentou uma proposta ali que favorecia toda a população diademense. E, inclusive, é uma infelicidade. A emissora recebeu uma decisão que fala que as regras que eles estão impondo aos candidatos está em desacordo com a lei eleitoral, e eles continuam, porque fizeram em São Bernardo e hoje devem estar fazendo lá com outra cidade, nos mesmos moldes. Porque eles já têm a nossa decisão ali apontando a falha na organização deles. Na organização. E aí, um ou outro mal intencionado fala, olha, tentaram mudar as regras, estão mudando as regras, olha, é coisa para tentar se favorecer, pelo contrário. Só que eu lembrei de uma coisa, porque a gente não viu o Felipe lá, né, o Felipe, ele, assim, eu não sei como apareceu um vídeo dele lá no estacionamento. E surpreendeu todo mundo. Que surpreendeu a todos, a gente até imaginou que ele não iria. E aí, apareceu um vídeo dele falando que ele não concordava com o novo sorteio. Ele não concordava com o novo formato. Já tinha previamente acertado, mas eu acho que só tinham acertado com o PT.
Porque o sorteio não foi feito. Não foi feito. Foi feito com base na pesquisa. A nossa liminar saiu, a decisão foi publicada no mural. Não, mas não assim não foi sorteio, né? É. Às 18 horas e a organização estava previsto debate para depois das 20h40. Eu e o Marlon chegamos lá por volta das 19h45 e quando a gente interpelou o pessoal, a gente falou, olha, a gente precisa da organização, tá aqui a liminar, vamos discutir como a forma que vai ser feito. A gente, no meio desse burburinho, que a gente estava conversando com o advogado, produtor, chefe de produção, a gente ouviu, eu pelo menos ouvi um grito, alguém gritou, olha, o candidato Felipe não vai vir mais. É o que todos lá estavam comentando, porque como ia mudar a questão que é ilegal, né, que é a organização por intenção de voto, a organização por pesquisa em blocos, como ia mudar da ilegalidade para a legalidade, o PT, o Felipe, ele não quis participar, né? E o que a gente ouviu é que ele não iria participar de jeito nenhum, se mudasse as regras. Aí depois ele fez uma live falando que ele não iria mesmo participar. Eu vi, ele falou, tô aqui 8h15, mudaram as regras, tumultuaram, alguma coisa do tipo. Não houve mudança de regras. E se houvesse a mudança de regra, foi para melhor. Foi para o pedido de mudança, a legislação eleitoral. O pedido de mudança de regra, todos os candidatos deveriam louvar isso, porque se uma banca de escritório de advocacia encontrou uma falha ali que, segundo a nossa petição, pela juíza, apesar de ser interposta pelo nosso cliente, a quem nós representávamos, não foi para favorecer ninguém. A gente não entrou com um pedido, por exemplo, para falar assim, olha, o meu candidato está no segundo horário, horário que não é nobre, então eu estou entrando com a medida para incluir ele nesse horário nobre. A gente não pediu isso. Você acha que é arrogante da parte da imprensa? Você acha que não vou aceitar, e tanto é como o senhor já disse, estão fazendo outros debates provavelmente? Eu acho que cada um tem o seu interesse nesse negócio aí, né? De privilegiar A ou B, algum interesse. Mas escancaradamente assim, pelo amor de Deus. Mas é sempre escancarado, né, Elias? Sempre escancarado. Você pega aí uma TV Globo aí, você não vê como é que é. Todo mundo... Para X candidato faz perguntas mais capciosas, para outros se você perguntas mais... Se você tem a maior emissora do país fazendo isso, imagina a TVT, né, também. Quem é a TVT na fila do pão? Como eles falaram de Diadema lá. Então, é isso, né? E teve candidato também que não quis se manifestar, mas antes de falar desse, eu vou falar do que se manifestou também, que foi o Taki Yamauchi. Ele mandou uma nota para a gente também, dizendo o seguinte: discutir os caminhos para Diadema e apresentar propostas tem sido uma prioridade na nossa campanha. Todos os candidatos decidiram por unanimidade que as regras do evento não eram democráticas e por isso não haveria possibilidade de realização, já que não haveria um espaço direto para o confronto de ideias entre todos eles e estariam divididos em 2 grupos. Então, assim, mais um que não aceitou. Então, o mote maior de tudo isso aí foi o quê? Colocar em divisões de 2 grupos. Quer dizer, se a época da pandemia, arruma um lugar maior. Eles têm estrutura para isso, faz um lugar maior, gente. E já era grande. Já era dava 2 metros de boa. Dava, tranquilo. A questão de roteiro, de técnica. Ali dava 5 metros de distância de cada candidato um para o outro. Eu não sei se a câmera pegava, mas fechava. Na proposta, precisava deixar na proposta inicial que nós levamos para eles, iria o mediador assumir um totem e 2 candidatos iriam debater ali e o restante ficaria no fundo. A plataforma de fundo deles tinha aproximadamente 30 metros para 9 candidatos. Era um espaço bem grande, sim, né? Agora eu queria perguntar para vocês o seguinte: como advogados, né, entrar numa situação dessa, como que é, doutor Marlon, doutor, essa situação, né, um mérito desse que vocês conseguiram, que as outras cidades poderiam usar agora, se quiser, já está pronto ali? Olha, Elias, assim, eu acredito que o papel principal do advogado é lutar pela justiça, né? Justiça sempre. E diante da injustiça que estava sendo cometida com alguns candidatos, não só com o nosso cliente, nós fizemos apenas o nosso papel, que é o que nós nascemos para fazer, o que nós nascemos para construir, né? Então, além de advogado, porque nós somos seres políticos, né? Então a gente pensa muito na política como um todo,
porque beneficia no fim a toda a sociedade, eu acredito que o que fizemos, né, junto ali a todos os candidatos que apoiaram também a decisão, o que nós construímos ali foi mais um passo para uma democracia melhor na nossa cidade, né? Eu acredito que é isso, e é não mais do que fazer a nossa função. É claro que é gratificante você receber uma decisão favorável, né? Você conseguir atender aquele que te contratou, porque é o nosso trabalho, mas principalmente saber que a gente está contribuindo para o amadurecimento da democracia. Isso que é muito Isso bom. a gente tem que levar muito a sério numa época da qual a gente está vivendo com tantas indecisões, tantas coisas no ar, malditas, enfim. E essa briga, essa polarização aí, né, de esquerda e direita que a gente está vivendo no momento. Eu queria ler aqui a decisão aqui da juíza, algumas partes, e aí vocês poderiam comentar. E aí ela já começa logo assim, né? Ela fala o seguinte: de início deve-se ser ponderado que a realização deste debate não foi devidamente comunicada à Justiça Eleitoral, como determina o artigo 46, inciso 4 da Lei 9.504/97. Por que eu quero ler? Porque tem muitas pessoas aqui dizendo que é muito difícil tomar uma decisão dessa, que é uma coisa meio dura e tal, né? Não é difícil. Ler. Não é difícil. O juiz ele tá lá para interpretar, para nos dizer o direito, né? E é um achismo, tem algumas pessoas falando. Olha só, vamos lá. Essa é a primeira regra. Você vai realizar um debate, você comunica a Justiça Eleitoral. Por quê? Porque é nesse crivo que vai passar lá como foram feitas as regras, se está de acordo com a legislação. Talvez nem começaria os debates. Talvez nem precisaria ninguém ir atrás de nada. A justiça já... De pronto, a justiça de ofício, determina já... Essa regra aqui não está de acordo, você não pode... Então, a primeira coisa que eles não cumpriram foi informar a Justiça Eleitoral. Você pega uma TV, como a TVT, né, que tem toda aquela estrutura, tem corpo jurídico, né, que se apresentaram lá para gente para não cumprir a decisão. Você tem tudo isso. E você não vai registrar esse debate, as regras, você não vai apresentar a Justiça Eleitoral, por quê? Né? A primeira coisa que a juíza já determina aí que é a não... Por que não informou? Né? Já está errado por informação, isso. Né? Já está errado, já começou errado. Quanto ao mais, a correspondência eletrônica mantida entre as partes e que instruiu a inicial, comprovou que a requerida dividiu os candidatos em 2 grupos, de acordo com sua colocação em pesquisa eleitoral, que estão falando que podia fazer. Os comentários aqui, as pessoas... É muito candidato também nessa cidade. Não, então, assim, eu queria que você falasse sobre isso. Você pode fazer, ensina... Aí a gente confronta o achismo, né? Com a juíza? Com o notório saber jurídico e uma juíza de direito da cidade, inclusive. Porque, parabéns para a juíza, que é a Érica Diniz, né? Seria muito cômico se estivesse eu aqui, meu colega de trabalho, falando que foi indevido e tal. É um achismo do advogado. Então, assim, ela teve ela chancelado a decisão judicial. Se fosse tão absurdo, se as regras tivessem... Se fosse achismo, né? Com a lei eleitoral, talvez essa liminar tinha caído por terra. Nem conseguimos a decisão, nós conseguiríamos. A juíza iria dilatar a prova, ia chamar a outra parte para se manifestar. Ia deixar tocado o moldes que eles montaram, né? Ao telespectador que noticiou aí que, olha... É um achismo e tal. Que é achismo, que é posição... Nós não temos nenhum vínculo então, com o judiciário. Isso aqui é a decisão da juíza que a gente está lendo, né? Então, assim, já não foi que os candidatos em 2 grupos de acordo com sua colocação em pesquisa eleitoral. Isso não pode, isso está na folha 3. Então, assim, já é outra infração, né, doutor? Sim. E aí ela continua: tal organização vem de encontro ao dispositivo no artigo 46 do inciso 3 da Lei 9.504/97, que estabelece o sorteio como critério de divisão adequado, salvo acordo com os candidatos em sentido contrário. Então, quer dizer, não teve um acordo, ninguém foi chamado. É que a gente fala dos 2 terços. A gente fala do acordo, né? E vai ir de encontro ao outro argumento que a gente usou para entrar com essa medida, que é a comunicação prévia das regras e o acordo. Porque o que acontece? Enquanto tem candidato que fala, olha, eu recebi uma semana antes, nós provamos durante o processo, o Johnny provou na live dele qual horário e quando nós recebemos o e-mail, comunicando que seria dividido em grupos.
Com base em pesquisa. E, com base nas pesquisas, e qual seria esse grupo? Porque ele provou na live dele, nós juntamos, quando a juíza fala conforme e-mails, nós juntamos o e-mail no processo, junto com a nossa inicial, e ali ficou evidente que nós só tomamos ciência no dia do debate, um pouco antes das 14 horas. Entre meio-dia e 14 horas, foi quando o Johnny ligou e falou, olha, estão dividindo em grupos, e estão dividindo os grupos conforme uma pesquisa. Como assim? Isso é legal? Isso é certo, doutor? Eu falei, olha, Johnny, vou sentar aqui com o Marlon, a gente vai avaliar e logo em breve a gente te dá um parecer. Então a gente conversou, abriu ali a legislação na questão eleitoral e logo de pronto, qual é o artigo que ela cita aí, Marlon? 46, né? É o artigo 46 da Lei Resolução 504. Essa lei até fala que eu posso dividir em grupos de no mínimo 3. Desde que eu faça um sorteio. Não, é um acordo. Tem que ser aceito por 2/3. Outra questão que a gente ficou muito triste, vamos dizer, triste com a organização, Sim. é que a gente viu uma pressão enorme para eles mandarem eu aceito, eu concordo. Uma pressão, né? E aí, eu vi também eu mando um e-mail para você e falo assim, se você quiser participar, me manda um no e-mail que eles mandaram está escrito assim. O Johnny a falar, olha, eu concordo em participar com o e-mail, que é o que consta no teor do e-mail dele, todos podem ver lá, eu concordo, mas eu discordo dessas regras, porque eu fiquei sabendo agora, não tem como, até porque é uma imposição, assim, olha, concordo, se quiser participar, se não quiser. Isso mostra arrogância, né? Tipo assim, o pessoal o pessoal da TV, eles mandaram um e-mail falando assim, respondam com a máxima urgência, isso meio-dia e meio, 1h da tarde, para você responder na pressão ali, e aí a resposta do PSL foi, olha, concordamos em participar do debate, que haja o debate, porém, discordamos das regras, discordamos cabalmente das regras. Dessa regra, né? Na verdade, foi a única que nós entendemos ali como desfavorável e não havia como concordar. E os candidatos foram... O prejudicado não seria o PSL. E os candidatos tentaram, numa conversa amigável, tentar resolver essa questão antes de ir até lá também, né? Sim. Tem e-mails com os responsáveis, com a organização, teve conversa por WhatsApp, só que tudo deve ser muito dinâmico, né, Elias? Se você tem um debate para as 9 horas da noite, você está ali o candidato cuidando da campanha, cuidando, o Johnny que não tem... Ele não é só político, né? Ele tem as empresas dele, está ali cuidando da empresa dele, dos funcionários dele, dos problemas da família dele, e aí aparece o e-mail, olha, lê aí as regras, todo o edital, me manda o ok que 9 horas da noite você vai participar. Fica humanamente impossível. E aí entra o corpo jurídico, né, para ajudar a elaborar e rapidamente a gente conseguiu identificar ali. E a gente está falando de um negócio sério, é um debate que vai... Que pode influenciar o voto de muita gente. O voto de muita gente, se fala muito de democracia, principalmente o pessoal da UOL, né? Eles gostam dessa palavra, então assim, ficou chato, né, essa situação, e se a juíza deu um parecer favorável para vocês, é que vocês foram direto acerca dos erros dele, das infrações. Tanto é que ela fala, no caso em tela, inexiste prova acerca do consenso em relação a este critério de divisão, né, que não encontra previsão legal, quer dizer, não teve consenso porque não teve nem a opção dos candidatos falar assim, eu aceito ou não aceito. Uhum. Não foi reclamação só do Johnny, não. A maioria ali que ficou insatisfeita foi justamente com a mesma reclamação, olha, só ficamos sabendo das regras agora, ou agora cedo, de manhãzinha, ou ontem à noite, meus assessores só chegou com essa informação aqui agora. Nós fomos bem claros, a gente só recebeu essa medida agora, porque se a gente tivesse recebido com anterioridade, nós já havíamos procurado o escritório responsável, os organizadores, e aí como última medida... É para isso que serve a reunião. Lá na reunião já teria redefinido. Sim, e ali 2/3, se aprovasse também ia passar, porque a lei diz isso, e aí ninguém ia questionar. E aí, o doutor Jaleu, ele fala, né, que ela concedeu em parte liminar por conta do quê? Segue o debate dentro dessas regras, para vocês se definirem com sorteio linear ou um sorteio, se caso os candidatos aceitassem manterem 2 grupos, né? Uhum. Que não foi aceito. Não, aí foi uma decisão dos candidatos, né? Porque daria para ser feito, né? Ali na hora, sortear
e ficar em 2 grupos. Mas aí foram os próprios candidatos que preferiram não fazer, e aí a gente respeita também, né? Eles se uniram ali, até porque dava para fazer de outra forma. Só que eles queriam que fosse feito porque o formato estava ali, eu até entendo que ele já fez com o outro, já tem que fazer, a partir de então, todos iam querer que fosse uma coisa que tivesse a tal da isonomia, da igualdade, né? Então, e outra, o pessoal monta um formato e não quer, a vaidade do grupo, sei lá. Né? A gente percebeu uma resistência acima do normal. Se quer ser democrático e a juíza acatou, então pode se fazer, por que não fazer? Né? Pois é. Seria muito mais bonito para todo o grupo de imprensa ali que estava envolvido, né? Que não são pessoas conhecidas, que o Diário do Grande ABC, teve a UOL, né? Pô, acho que há um consenso, acho que o jurídico que tinha lá provavelmente era só da TVT, né? Acho que ela que era a organizadora maior ali dos grupos, né? Os outros eram participantes. Sim. Mas estavam lá, Estava o presidente da TVT também. Pois é, então assim, eu acho que a gente conseguiu aqui deslinchar um pouco nessa 1 hora aqui, nessa conversa, o que aconteceu no dia 5 do 11, né, no cancelamento do debate atual dos candidatos a prefeito de Diadema, né, toda essa confusão se deu por quê? Porque o debate estava dividido em grupos, outras cidades aceitaram, Diadema não quis aceitar, achou que tinha que ser linear, ou que todo mundo tivesse pelo menos a oportunidade de perguntar para quem fosse caísse o sorteio, de repente o Johnny era o primeiro ou o último, teria a oportunidade de perguntar para o Felipe, mas ele teve a chance de um sorteio dele, de repente, perguntar para qualquer outro candidato. Você dividiu em 2, o cara já está automaticamente cancelado, né? Que a palavra agora é cancelado, ele está cancelado de perguntar para o que está no primeiro grupo, né? Então, tudo se deu por conta disso, por um debate que foi dividido em 2, né? E isso não é democrático, isso não é isonômico, como o próprio doutores aqui fizeram a defesa e conseguiram. E o debate foi cancelado, e aí, entre outras questões, né? A vaidade da emissora, de não querer mudar na última hora ali, que dava, né? Então, assim, uma pena, quem perdeu de fato foi a população de Diadema, né? Mas não estava sendo uma coisa justa. E se todos aceitaram, todos os candidatos, é porque de fato não estava sendo mesmo. Não, estava todo mundo bem ciente. A maioria, por exemplo, pelo menos, não estava de acordo com o formato do debate. E até porque foi mandado em última hora. Né? Se tivesse mandado antes, talvez teria resolvido o problema antes. Não precisava, resolvia de forma... o que não resolveria um diálogo, né? Eu acho que não resolveria porque eles já viam em outra cidade fazendo esse formato. E depois de Diadema teve São Bernardo. Teve Guarulhos também, né? Teve Guarulhos, Mauá já teve, e Santo André e Diadema depois. Então foi isso. Doutores, deixamos de falar alguma coisa importante que acho que ficou esclarecido esse debate? Eu acho que ficou, né, Elias? Eu acho que deu para todos entenderem que o que a gente fez foi exigir que a lei fosse cumprida. Né? A lei, ela garante no artigo 5º o princípio da isonomia, né, a igualdade de todos perante a lei, e tem as resoluções do TRE, do TSE, que garantem aí a forma como deve ser conduzida para que não haja, né, privilégios, beneficiamento de uns em detrimento de outros. Né, e é isso que a gente percebeu que estava acontecendo. E a gente foi buscar... Foram rápidos. Porque era de urgência, né? Só nos informaram ao meio-dia. Então, foram os 2 ou teve mais amigos ali, advogados? Não, só nós dois. Lá no escritório nós trabalhamos numa banca de 3 advogados. 3 advogados. Tem 3? Tem eu, o Dr. Marlon e o Dr. Alexandre Ciconelli, que hoje não pôde estar presente, mas ele acompanha a banca, né? E a gente dividiu as tarefas porque tem casos que fogem à normalidade. O advogado tem essa também, né? Às vezes tem uma questão de urgência, tem que produzir ali no improviso para não se perder no tempo, porque eu também gostaria de ter uma semana para ler, nos debruçar sobre o caso, o edital, para estudar melhor o caso, para produzir uma petição com maior folga, mas no dia, inclusive, a gente não conseguiu nem almoçar, né, Marlon? Não, assim, olha, mandou, a gente não almoçou ainda, mas tem que resolver isso porque o debate ia ser às 8h. O debate é às 8h30. Se eu conseguir uma decisão às 10 horas da noite, o debate já aconteceu o debate. Começou, né? Se eu conseguir o primeiro bloco já fez o debate. Né? Então eu preciso que saia antes, né? Então a gente teve que sair correndo aí e produzir de última hora.
petição, parar os processos ordinários, né, para conseguir lidar com isso extraordinário. E aí eu fico pensando aqui, né, o segundo turno está aí, muitas pessoas provavelmente vão fazer o segundo debate, vai precisar de representatividade também, digamos que o cara que não tem representatividade agora foi para o segundo turno. Já pensou? Isso acontece? Você vê como que é bem confuso as coisas? Eu tenho meu candidato, e assim, eu acredito que ele tem, né, eu vou até o final, acreditando que ele vai para o segundo turno, né? Então é assim, não adianta, eu não acredito em pesquisas. Boa sorte a todos, as pesquisas estão aí sempre indo de encontro, né? Vamos ver domingo qual que vai ser o resultado, né? Isso é ruim para o jornal, se não sair o resultado das pesquisas que foram realizadas, isso é ruim para o jornal. Pena que o povo esquece muito rápido, né? É claro também que muita coisa pode mudar em uma semana, 3 dias das eleições, porque o cara pode fazer uma grande besteira aí, estava na frente e não está mais. Então, assim, muita coisa também muda numa eleição, independente da pesquisa. Mas, enfim, quero agradecer a todos aí que tiveram aí na radioabcnews.com ao vivo com a gente, também na nossa página no Facebook, no Grupo ABC News. Agradecer a todos por ter acompanhado a gente no debate que fizemos. Fizemos com todo cuidado, programamos dentro de 3 meses, porque nossa equipe é pequena e a gente tinha que ter um tempo hábil para poder organizar, tivemos muitas falhas, mas enfim, a parte principal que nós buscamos era a isonomia, uma palavra que está sendo usada muito agora, que era a igualdade, que todos estivessem lá, e uma organização, a democracia, a organização, enfim, a gente fez da forma que conseguimos, mas essas 2 palavras, a isonomia e a democracia, foi o que eu ponderei no debate. E agradeço aos candidatos que compareceram, foi ótimo, quem não foi, passou desapercebido, uma pena. E é isso aí. E a gente continua, doutores, se quiser dar um tchau, já vou me despedindo também. Só quero agradecer pelo convite, né, pela oportunidade de vir aqui explicar um tema que às vezes ele pode ser um pouco polêmico, né, porque envolve questões aí que é uma cisão, né, num processo que estava acontecendo, mas acho que conseguimos explicar, esclarecer o que foi acordado e o mais interessante, por que todos os candidatos ali presentes se apoiaram, né, o que foi bonito para a democracia, foi bonito para a cidade de Diadema, e é isso, né, eu queria agradecer o seu convite e a consideração que você tem pela gente. Lias, também gostaria de te agradecer aí pela oportunidade de participar do programa, de explicar, pelo espaço cedido, agradecer ao Marlon, a todos os telespectadores, todo mundo está ouvindo pela rádio, e é isso, gente. Então é isso, eu quero, já que muitos disseram que quem perdeu foi Diadema, por não ter a realização do debate da UOL e TVT e parceiros, acho que essa semana vai ter uma novidade aí, acho que vai ter um outro debate, quem sabe é nesse daí que vocês vão poder ter mais um pouquinho de conhecimento do seu candidato, poder selecionar melhor. Fique atento, as redes sociais estão aí, eles estão ativos nas redes sociais também, vocês podem entender, tem plano de governo deles, então assim, não se dá para falar que não conhece o candidato, que não sabe em quem vai votar, tá tudo lá, não vamos poder pedir desculpa depois, ou saber falar, não foi eu que votei, enfim, tá tudo aí, tem muita informação e provavelmente vai ter um debate ainda essa semana, quem sabe, né? Vamos tentar se programar. Gente, boa noite. Só mais uma coisa, Elias, eu gostaria de fazer um pedido aí pro pessoal que tá comentando, que compartilhou o link, se quiser entrar em contato comigo, com o Marlon, pra gente... fala um pouco pra gente conversar, pra gente esclarecer, até onde eles quiserem ir. Mas nas redes sociais, se tiver alguma dúvida a respeito do caso, né? No caso, nas redes sociais do Marlon Cardoso, o seu é Gleiciano, mas é Gleiciano mesmo que Balbino, que te acham lá no Facebook, sim, Instagram. Marlon Cardoso e o amigo aqui, Cleciano Balbino, vocês acham ele lá e pode tirar mais dúvidas, criticá-los e tentar derrubar lá a liminar deles. Agora não dá mais tempo. Agora dá mais tempo, já foi. Obrigado. Grande abraço a todos, obrigado aí pela participação. Obrigado, Elias, pela oportunidade.